O paradoxo de Russell e o mistério dos indecidíveis. Nossa história começa com Euclides, um matemático da Síria que estudou em Atenas na Academia do Platão. Ele escreveu 13 livros, aprofundando e organizando todo o conhecimento matemático da época. Assim como a lógica do Aristóteles, os elementos de Euclides funcionaram não só como verdade, mas como toda a verdade, por inúmeros séculos. E até hoje funcionam para quase tudo. O Euclides trouxe nos elementos a primeira discussão conhecida sobre a natureza dos números. E apresentou tudo com demonstrações lógicas, que partem de poucas proposições intuitivas. Tudo no seu sistema é belo, simétrico e parece encaixar perfeitamente. Ele tem 5 axiomas e 5 postulados, deriváveis deles, e aqui só importa um. O temível postulado 5. Todos os outros parecem ter ficado bem estabelecidos, demonstrados. No entanto, o postulado 5 parecia incomprovável, a partir dos axiomas do próprio Euclides. Mas continuava valendo. A gente vê depois que ela vale até para geometrias não euclidianas. Mas enfim, o postulado 5 de Euclides é mais ou menos assim. Se duas linhas intersectam uma terceira linha, de tal forma que a soma dos ângulos internos em um lado é menor que 2 ângulos retos, então duas linhas devem se intersectar neste lado se forem estendidas indefinidamente. Ou seja, você traça as linhas, cruza elas, soma os ângulos e você vê se dá 180. Para saber se as linhas são paralelas e se elas forem, elas nunca vão se cruzar. Pelo menos não no espaço euclidiano. E ninguém conseguia demonstrar que isso era verdade, baseado nos axiomas de Euclides. Esse é um dos primeiros problemas indecidíveis. O que isso quer dizer? Você tem um sistema de proposições, você consegue derivar um monte de outras delas, e aí você chega nesse ponto em que você tem um postulado que parece verdadeiro, ele bate com tudo, mas você não consegue demonstrar. Você chega até ele com a sua própria teoria, mas ele é indemonstrável de dentro da sua própria teoria, apesar de que tudo parece confirmá-lo. O tempo passa, a geometria euclidiana continua sendo considerada como a verdade, e aí chega um homem grandioso, magnânimo, o monstro Immanuel Kant. Que nos meus outros vídeos ele aparece como herói, mas aqui ele é o grande vilão. Porque o Kant, o sistema dele era totalmente atrelado à geometria euclidiana. Ele era meio que uma voz pública contra a ideia de geometrias não euclidianas, de espaço curvo. E você tem o Gauss, que é um gênio da época, mas ele não curtia muito críticas, ele não curtia muito publicar as coisas dele. E aí ele meio que já tinha resolvido essa história, só não tinha publicado para não entrar numa guerra de farpas eternas com o Kant. Mas a partir daí você tem a ideia de geometria hiperbólica e geometria elipsoide, que você rouba entortando as linhas para obter resultados diferentes. Parece uma ideia estranha, mas aí surgem os físicos que dão uso para isso. Na época do Einstein, começa a se pensar na gravitação como uma força que distorce o espaço, e aí o espaço curvo é mais real do que o espaço reto de Euclides. Essas especulações dos filósofos da matemática se tornam úteis para os físicos. Mas de qualquer forma, o Gauss não quer publicar isso daí. Ele parece com o Newton, que também, segundo consta, há controvérsias, mas o Newton não queria publicar as coisas dele, aí, para não entrar em briguinha, aí o Leibniz publicou, chegando independentemente à mesma verdade. E aí o Newton ficou bravo e deu toda essa história de que existem teorias sobre como o Newton, na verdade, era um agente espião da oligarquia veneziana. Vocês descobrem um dia essa história aí. Porque o Keynes encontrou os manuscritos do Newton. Ele comprou num leilão, não sabia direito o que era, e eram os manuscritos do Newton mesmo, e daí é tudo alquimia. Daí os caras, pô, como assim? Mas, segundo o grande Baribi, um mito, era normal que se escrevessem tratados desse tipo, então não importa. Mas enfim, no caso do Gauss, tinha lá um outro matemático da época que chamava, acho que Bolyai. E daí ele tava tentando resolver essa história dos indecidíveis também, e não conseguia, mas daí o filho dele foi matemático também, e escreveu um apêndice ao livro dele, em que ele chegou à mesma conclusão do Gauss, com o espaço curvo, geometria hiperbólica e elipsoide. Aí o pai do moleque foi lá levar o livro pro Gauss, pô, pelo amor de Deus, lê isso daqui, olha só, meu filho é top. Daí o Gauss olha e fala, meu Deus, sabe, ainda fica bravo com o cara. Eu até elogiaria seu filho, mas eu já sabia. E daí acaba que a partir daí a coisa avança. Mas veja que na geometria hiperbólica, as retas também nunca vão se encontrar. O postulado 5 de Euclides é monstro. Ele vale até muito além do que ele pode ser demonstrado pela própria teoria de Euclides. Para algumas pessoas isso pode parecer trivial, mas para o pensador lógico, para o cara que quer encontrar os fundamentos das ciências, isso daí não funciona. Isso daí é um buraco no código. Pensa que na hora de construir os fundamentos da ciência, você está fazendo algo que é análogo à programação. Você precisa fazer com que todas as ciências sejam deriváveis das outras ciências de alguma forma. E quando você quer fazer isso só com uma ciência mesmo, só com a matemática, por exemplo, você vai querer encontrar os axiomas fundacionais
da onde você consegue derivar todo o resto da matemática. Por dedução, absoluto, sem buracos, sem imperfeições, sem indecidíveis. O indecidível é o inferno de quem tá tentando fazer isso daí. Então surgem nossos heróis Whitehead e Russell, que vão tentar axiomatizar a matemática inteira. Essa maneira. E nessa época eles acabaram chegando à conclusão de que você tinha que fazer isso por meio de teoria dos conjuntos. Porque o que é o 2? Essa era a pergunta famosa do Russell. Qual é a doiseza do 2? E aí 2 é basicamente a união de todos os conjuntos que tem 2 membros neles. O que é 2? 2 representa tudo aquilo que é um par. O macho-fêmea, yin-yang. É isso que o 2... Essa é que é a doiseza do 2. A pareza. Vamos avançar que vocês vão ver o que eu tô falando. Pensa que a doiseza do 2 é a questão dos adjetivos. Tudo aquilo que é vermelho, todos os objetos vermelhos caem no grupo do vermelho. Tudo aquilo que é um par cai no grupo do 2. É complicado. E o Russell, quando perguntavam pra ele sobre isso, ele dizia assim: esse é um problema melhor abordado pela questão do barbeiro. Quem barbeia o barbeiro? Famoso problema. Custou a vida do coitado do Frege essa história. Mas é assim. Imagina uma cidade em que todos os homens precisam ser barbeados. Daí tem a regra oficial, suprema, que diz assim pro barbeiro, só tem um barbeiro. Daí o barbeiro tem que fazer a barba de todo mundo que não faz a barba. Pode ser de várias formas. Imagina, por exemplo, uma cidade em que alguns têm a navalha e outros não têm a navalha, e daí quem não tem a navalha, o barbeiro tem que fazer pra ele. Ou alguns são plebeus, outros são patrícios, aí o cara tem que fazer o do patrício, mas não o do plebeu, sei lá. O ponto é, o barbeiro tem que fazer a barba de quem não faz a própria barba. Então, quem faz a barba do barbeiro? Porque se ele fizer a própria barba, então é pra ele não fazer a própria barba. Porque é só pra ele fazer a barba de quem não faz a própria barba. Mas daí se ele não fizer a própria barba, ele tem que fazer a barba. Porque é pra ele fazer a barba de quem não faz a própria barba. Isso dá pau na cidade. Vira o caos do Inception, tudo entra em colapso, não faz sentido. Isso foi relevante porque quando o Russell e o Whitehead estavam tentando axiomatizar toda a matemática, quer dizer, provar toda ela a partir do mínimo de axiomas intuitivos, demonstrar e construir o edifício inteiro da matemática baseado nesses alicerces, os axiomas, que são postulados que você não verifica. Pensa que um axioma é algo que você parte dele, então não tem que ser provado. É daí que você... É como você começa o programa. São os primeiros inputs. Não existe conhecimento sem essas primeiras coisas, sobre as quais você estabelece todas as outras. Vamos pensar na ordem das razões. A biologia, o estudo dos seres vivos. Se você tentar encontrar onde isso está baseado, você encontra a química. São as leis da química que regem as leis da biologia. E daí, dentro das coisas químicas, você vai encontrar a física. Você vai encontrar as partículas. Física das partículas e tudo mais. Em termos da estrutura lógica do conhecimento, você tem um pedaço da matemática derivado de outro e tudo mais. E daí, a ideia do Russell e do Whitehead é colocar na base de tudo isso a lógica. A lógica rege tudo. Vamos pro paradoxo do Grelin Nelson, para vocês entenderem melhor essa história. Alguns adjetivos descrevem eles próprios. Por exemplo, curto. Curto é um adjetivo curto, então ele descreve a si mesmo. Polissilábico. Essa palavra tem várias sílabas, então ela descreve ela mesma. Mas, por exemplo, longo. Longo é uma palavra curta, então não descreve ele mesmo. Monossilábico não é monossilábico, então não descreve ele mesmo. Agora imagina dois grupos. Dois conjuntos. O dos adjetivos que descrevem eles mesmos e o dos adjetivos que não descrevem eles mesmos. Você vai ter o curto e o polissilábico num, você vai ter o longo e o monossilábico no outro. O nome disso são autólogos, os adjetivos que descrevem eles mesmos, e são heterólogos, os adjetivos que não descrevem eles mesmos. E aí vem a questão do barbeiro. Heterólogo é um adjetivo heterólogo? Ou seja, heterólogo descreve ele mesmo? Porque se descrever ele mesmo, então não descreve. E se não descrever ele mesmo, então descreve. E tudo isso daí é o que acontece com o Frege. É o que mata o Frege, basicamente. Porque o Frege faz esse trabalho de axiomatizar a matemática com teoria dos conjuntos de forma maravilhosa. E ele envia essa carta pro Russell e pro Whitehead falando, olha, isso que vocês estão tentando fazer, eu tenho esse esquema aqui, ó. E daí, realmente, o cara era um gênio, era muito elegante. E o Russell só mandou uma carta que elogiava e tal, mas só tem um problema, uma questão que ficou aberta ali. O conjunto dos conjuntos
que não possuem eles mesmos como elementos, pertence a si mesmo? Veja que essa é a questão do Graham Nelson. Por isso que eu contei antes, para ficar mais fácil de entender. Isso é o que significa quem vai barbear o barbeiro. E o Frege, quando recebe essa resposta, percebe que já era. E, segundo consta, teve um colapso mental aí, até foi internado e tal. Morreu rápido. Se eu não me engano, foi isso. Inclusive, me corrijam se eu estiver errado, não só conta isso, mas conta tudo que eu falei no vídeo. Esse é um vídeo que eu tô fazendo porque o meu maior doador é um cara que gosta desses assuntos. Eu gostava quando eu era mais novo. Faz mais de 10 anos que eu não estudo nada disso. Tô dando uma reolhada aí esses dias, mas... Enfim. Peço que vocês deem uma revisada e depois eu colo, fixo no topo dos comentários as correções se eu tiver cometido alguma gafe. Vocês me ajudam aí. Mas então, tudo isso passa e aí... chega o grande, monumental Gödel, sei lá. Que fala, não, gente, é isso. Todo o sistema vai produzir postulados que são verdadeiros e não podem ser provados de dentro do próprio sistema, e eu consigo provar isso aqui pra você, ó lá. E aí, a gente termina o nosso vídeo numa nota feliz, ou triste, dependendo de que tipo de pessoa você for. Porque pra muita gente isso é inaceitável. Você não pode ter o problema dos indecidíveis incorporado aí como algo que faz parte do esquema normal. Isso é um buraco na realidade, pra galera mais kantiana, digamos assim. Então, pra vocês fica aí a pergunta. Vocês acham que é possível axiomatizar a matemática inteira? Derivar toda a ciência da matemática a partir de postulados lógicos e tudo mais? Ou será que você sempre vai depender de recorrer à intuição, ou intuição a priori, ou alguma coisa mirabolante assim? Deixem nos comentários e se inscreva no canal. E até a próxima.